No mercado, o assunto Nvidia está em alta. Primeiro pelo boom da inteligência artificial, depois pela marca do $1 trilhão em valor de mercado. E agora pela divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2023, com projeções melhores do que esperado pelo mercado financeiro. Mas e o Brasil? Como é que fica nisso tudo? É o assunto do Invest News Entrevista de hoje. Hoje nós vamos entrevistar Marcel Saraiva. Ele é gerente de vendas da divisão Enterprise da Nvidia aqui no Brasil. Marcel, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Karina. Um prazer estar aqui com vocês, participar desse bate-papo. Bom, vamos lá, Marcel. Claro, não tem como deixar de ser diferente. Eu vou começar falando do balanço, que repercutiu bastante, na verdade já estava repercutindo antes da divulgação dos números, havia ali uma grande expectativa, enfim, saiu o resultado trimestral agora da Nvidia com lucro de mais de $6 bilhões. Agora, o que surpreendeu mesmo foi o guidance da empresa melhor do que o mercado esperava, ou seja, uma previsão de vendas mais forte do que os analistas projetavam antes. E aí eu gostaria de ouvir de você como é que o Brasil se insere aí nesse contexto, nessas projeções, quais são as especificidades que a empresa enxerga no nosso mercado agora. Legal. A Nvidia ela é uma empresa global, né? Então, por esse fato, a gente, entre aspas, toma uma carona junto nesse mercado, né? Então, o nosso principal objetivo, quando a gente olha para o Brasil, por parte aqui da Nvidia, é justamente o consumo dessa tecnologia, né? Como que as nossas plataformas podem ajudar as empresas aí a atingir seus objetivos e navegar nesse mundo da inteligência artificial. E a boa notícia é que, como é uma empresa global e você pode ter um acesso a essa tecnologia a qualquer momento, a qualquer tempo, na nuvem, on-premise, então acaba que a gente tem um impacto direto em poder usar ou poder participar dessa jornada, né? Então, para a gente é muito positivo, principalmente por conta do crescimento do lado de data center, né, que é a divisão Enterprise aqui que eu faço parte, justamente porque o nosso ecossistema, que os nossos clientes, parceiros, desenvolvedores que estão inseridos dentro desse mercado vão crescer junto com essa oportunidade. Então, novas soluções estão aparecendo, novos desafios, problemas estão sendo resolvidos e, obviamente, no Brasil a gente vai sofrer um impacto positivo aí dessas tecnologias chegando de forma bem interessante. Agora, Marcel, aproveitando que você está falando especificamente do nosso cenário, a Nvidia, por mais que ela seja uma empresa global, a gente tem cenários diferentes em mercados diferentes. Então, por exemplo, enquanto tem uma perspectiva de um crescimento mais fraco na China, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, especialistas andaram revisando para cima a projeção do PIB, por exemplo. Só para, enfim, falar em linhas gerais aqui, falando sobre cenário macro, mas claro que cada setor se movimenta de uma maneira. Então, olhando especificamente para o cenário brasileiro e para o mercado brasileiro, quais são os gargalos nesse momento que a tecnologia enfrenta e quais são as oportunidades de mercado que a empresa está vislumbrando por aqui? Algumas tecnologias, principalmente, né, que tangibilizam aqui com a Nvidia, são tecnologias que a gente já vem trabalhando há algum tempo, né? Então, se a gente pegar inteligência artificial, não é novidade, né? Não é algo que, aconteceu agora. A Nvidia já vem trabalhando nisso, o Brasil já vem desenvolvendo algumas soluções, tem empresas já adotando, é algo que não é tão novidade assim. O que está mudando um pouquinho é justamente como isso está expandindo rápido, como novas plataformas, novas formas de empregar a inteligência artificial estão expandindo em diversas áreas, em diversas verticais, permitindo aí a transformação digital de operação de inúmeras empresas. Então, vou pegar um exemplo simples aqui, mercado financeiro. Até pouco tempo atrás, a inteligência artificial estava muito orientada para trabalhar uma análise de crédito, uma análise de risco, uma análise de antifraude, até mesmo um assistente digital, né, um assistente virtual. Agora o RH está olhando, o marketing está olhando, compras está olhando, compliance. Então você acaba expandindo o uso dessa tecnologia para todas as áreas, de todas as empresas, de todas as verticais. E aí quando você traz para um cenário econômico positivo, de crescimento, essas ferramentas também pode ser vamos dizer assim, um acelerador para a transformação digital ou para alguma empresa que está vislumbrando algum crescimento e faz algum investimento em tecnologia. De repente ela pode ser mais disruptiva, ela pode acelerar ainda mais, reduzir custo, melhorar o serviço, enfim.
a gente enxerga isso de forma bem interessante, justamente pelo fato de você ter uma nova tecnologia que pode trazer ainda mais benefício para as empresas que têm uma tendência de ter um investimento um pouco maior, ter um crescimento maior, que obviamente favorece o investimento em tecnologia. Né? No mercado que está caindo, às vezes também é bom investir em tecnologia, porque você, na hora de recuperar, vai muito rápido, mas a gente sabe que os desafios são maiores. Né? Agora, a partir do momento que a gente começa a ver algum crescimento adicional, que tem uma perspectiva mais positiva, acho que facilita um pouco aí para novas soluções, experimentar alguma coisa disruptiva e, quem sabe, aí crescer ainda mais. Bom, agora esse é o espaço para a expansão. Agora falando de dificuldades ou desafios, aqui no mercado brasileiro você vê algum mais específico aqui da região que pode acabar sendo algum entrave em algum momento? A gente tem que ficar muito atento que essas tecnologias, elas não são, como que a gente fala assim, tem uma expressão, né, que é turnkey, ou seja, que você vai, plug and play, que você vai ligar e vai sair funcionando, né? Você precisa ter algumas etapas cumpridas num processo para realmente ter sucesso. E a primeira etapa que a gente julga, né, é obviamente ter uma estratégia, ter um propósito para aplicar essa tecnologia, não só querer surfar a onda, implementar. Então, às vezes, a gente vê algumas empresas que não têm isso muito claro. Fala assim, puxa, onde eu quero chegar com isso? Qual a minha estratégia? E mesmo que a gente vença essa primeira barreira, a segunda a gente vai ter que enfrentar que ela está preparada para isso. Eu tenho os dados suficientes para trabalhar, eu estou digitalmente pronta, eu estou digitalizada para executar isso. E aí a gente pega, comparando, né, usando aí uma comparação com empresas em mercados mais maduros, a gente está um pouquinho para trás. E aí isso pode acarretar aí numa dificuldade adicional ou tomar mais tempo para a gente conseguir evoluir. E o último passo, que esse aí é um pouquinho mais complexo, né, é justamente capacitação. Pessoas, né, que conhecem, que dominam essas tecnologias ou que têm acesso ao conhecimento dessas novas tecnologias para implementar. Então, a nossa força de trabalho precisa acelerar e precisamos formar mais engenheiros, mais cientistas de dados, mais desenvolvedores que conheçam dessas novas tecnologias para que a gente possa caminhar junto nessa evolução. Então, tem um desafio adicional aí, com certeza absoluta. Se eu entendi bem, Marcel, você está falando até, às vezes, de uma falta de clareza por parte das próprias empresas sobre o uso da tecnologia da inteligência artificial. Na sua opinião, isso se deve, em alguma medida, ao fato de que agora está todo mundo falando disso, por mais que empresas como a NVIDIA já façam há algum tempo, então fica aquela sensação de que se está todo mundo falando disso, eu não posso ficar de fora, ainda que eu não saiba exatamente como fazer isso. Isso normalmente acontece nas ondas de tecnologias, né? O ano passado a discussão era o metaverso, né? Todo mundo queria entrar, participar, agora mudou a inteligência artificial. Puxa, dentro da NVIDIA o metaverso continua firme e forte, só que a gente está trabalhando no metaverso industrial. A indústria está se transformando, a indústria tem um propósito para aplicar aquela tecnologia, ela traz um benefício. Então, quando isso acontece, vem essas ondas, assim, às vezes o pessoal quer embarcar, que faz parte. Eu acho que tem um pouquinho aí de cultura, tem um pouquinho que eu tenho que estar presente, mas para quê? Não sei, coloque isso aqui, depois a gente vê o que acontece. E, obviamente, a gente sabe que, normalmente, quando começa assim, a chance de dar errado é muito grande. Então, você ter um passo atrás, né, olhar com calma a estratégia da sua empresa, né, aonde você quer chegar, qual problema você precisa resolvido, e aí sim verificar se a inteligência artificial é a plataforma que vai fazer isso, que vai resolver isso, a chance de dar certo é melhor. Ou começar de uma forma pequena, numa experimentação, né, colocar por etapas um projeto, ao invés de tentar abraçar tudo, não vou colocar agora um assistente automático aqui com IA generativa de texto para todas as áreas. Puxa, se der errado, você errou em todas as áreas. Porque de repente você não começa só com uma parte, vamos começar com RH, depois a gente leva para o marketing, depois a gente põe externamente para os nossos clientes, começamos com os colaboradores, depois expandimos. Então, tem formas aí de poder fazer isso de uma forma um pouquinho mais assertiva, só que a gente tem que também ser rápido. A gente não pode esperar muito tempo, porque senão alguém, né, que está competindo conosco ou fazendo algum projeto similar que está um pouquinho mais preparado, ele vai dar um salto e vai ficar mais difícil para correr atrás, vai precisar de mais investimento, então tem que encontrar um balanço aí entre um posicionamento estratégico, uma visão um pouquinho mais a médio prazo e quais tecnologias rapidamente eu vou conseguir inovar e implementar dentro da corporação. Então é uma equação complexa, mas resolvível.
Não, com certeza. A gente começou aqui essa conversa falando especificamente sobre o Brasil, mas acho que dá para a gente ampliar essa conversa para as análises que têm se feito sobre isso lá fora, até utilizando mesmo a expectativa e a repercussão do balanço da NVIDIA. Se é que eu posso dizer assim, a gente viu dois momentos, né, no mercado. Primeiro, aquele boom da inteligência artificial poucos meses atrás, que parece outra era, mas só se falava disso com uma certa expectativa do que viraria essa tecnologia, aonde vai dar isso. E agora a gente já vê discussões sobre como isso se aplica já na economia real, qual é a demanda do mercado para de fato começar a utilizar essa tecnologia. E no meio dessa transição, a gente viu diversos analistas alertando ali, olha, cuidado vocês investidores aí do mercado de ações, que pode ser a tal da moda do momento, e aí você de repente escolhe uma empresa que não necessariamente é consolidada nesse segmento, enfim. Eu gostaria de ouvir pela NVIDIA, como que vocês fazem para se posicionar nesse cenário? O que a empresa busca mostrar aí para o mercado, a expertise que tem no mercado, diante dessas discussões que podem ser mesmo confusas para quem está de fora, ali para o investidor, enfim. Sim, sim. Tem né, se a gente pegar o mercado de tecnologia, tem alguns mantras aí, né, que historicamente são colocados de mercado, né? Ou seja, você tem que ter fatia de mercado, qual o potencial desse mercado, quanto a tecnologia vai ajudar ou pode impactar esse mercado, ou qual o tamanho desse mercado efetivamente, né? Isso é normal, faz parte de qualquer planejamento estratégico de qualquer empresa, mas dentro da NVIDIA a gente tem um comportamento interessante desde a sua fundação, que normalmente a gente atua ou desenvolve uma solução para mercados que ainda não existem. Então, a gente meio que pavimenta o caminho para que esse mercado se consolide, que esse mercado se transforme. Então, alguns exemplos históricos aqui, o mercado de game, quando a NVIDIA lança a primeira geração aí dos seus chips há quase 20 e poucos anos atrás, a empresa é jovem, a gente está, acho que, 30º aniversário agora, mas quando a gente lança os primeiros produtos no final da década de 90, não era um mercado bilionário como é hoje o mercado de game, né? O PC game não existia. As consoles ainda estavam incipientes em 2 ou 3 modelos. Então, assim, se pavimentar isso e tornar um mercado multibilionário que é hoje, de conteúdo, de campeonatos, virou esporte, ou seja, se transformar o mercado é algo que a médio prazo ou longo prazo se paga, mas num primeiro momento de investimento pode gerar essa desconfiança, né? De falar assim, puxa, qual é o caminho? Será que isso realmente não é só um spike, né? Um pico ou algo que é temporário, uma moda? A gente olha para a inteligência artificial, a gente vê o mesmo comportamento, ou seja, algo que a gente vem trabalhando há um certo tempo, vem pavimentando esse mercado, criando, transformando esse mercado justamente para esse momento agora. Então, a tendência é que existe uma corrida aí pela transformação da indústria, ou seja, de você criar essas fábricas de inteligência artificial que necessariamente vão precisar de uma tecnologia computacional para conseguir trabalhar essa quantidade de dados que tem que ser manipulados, do bom sentido assim, de ensinar um equipamento, de ensinar uma solução, ou seja, você pegar, tratar, escolher os melhores dados, né, tirar algum viés, tirar alguma informação prejudicial, ou seja, manipular mesmo no sentido de aparar essas arestas, colocar num supercomputador e extrair uma informação relevante que pode te ajudar a uma nova solução, a um novo produto, a descoberta de um novo medicamento, a um assistente virtual mais efetivo, enfim. Aí se explode isso em milhares de oportunidades, mas esse caminho vem sendo pavimentado por nós há um certo tempo. Então, quando alguém consegue dar esse salto e fala assim, puxa, eu tenho uma tecnologia que faz isso, e alguém quer fazer uma outra tecnologia parecida, ele vai olhar para uma plataforma estabelecida e falar, puxa, dá para fazer isso também com a NVIDIA. Então, obviamente, o nosso resultado reflete isso pela demanda que vem aparecendo no data center para a computação acelerada, né, para essas plataformas de computação acelerada que são as fábricas, a gente diria a fábrica do futuro, mas seria agora a fábrica do presente, ou seja, está sendo feito aí um trabalho, não da NVIDIA, mas dos clientes da NVIDIA, de construir essas fábricas digitais para poder trabalhar, processar esses dados e criarem novas soluções. Então, assim, obviamente vão aparecer empresas que vão surgir, né, com alguma ideia, alguma solução que parece super legal e vai cair, como historicamente acontece, né, em toda a história da humanidade, do mundo corporativo, mas a base, né, o que está sendo construído para levar para esse nível aí dessa nova revolução industrial, a gente acredita que já é um caminho sem volta, né, já está, enfim, estabelecido e agora é justamente trabalhar
em cima dessas tecnologias, com startups, com inovação, com a área de pesquisa, universidades, enfim, tem todo um ecossistema aí que vai se beneficiar dessa nova geração computacional. Aproveitando que você mencionou os clientes da NVIDIA, até para tornar a discussão um pouco menos abstrata para quem está nos ouvindo, eu gostaria que você desse exemplos dos usos que você vê, a forma mais comum de uso da tecnologia da inteligência artificial que você vê entre os clientes hoje, ou seja, quais são as ferramentas mais procuradas, para que áreas, por quê, ou seja, aqui no chão da fábrica mesmo, na economia real, onde já está funcionando com mais frequência. Uhum. Vamos separar a inteligência artificial em duas fases, né? A gente na escola estudava lá antes de Cristo e depois de Cristo as datas, né? Nosso calendário hoje é assim. Vamos separar a inteligência artificial antes de ChatGPT e depois de ChatGPT, né? E que é super recente, estamos falando aí de, sei lá, 8 meses, 9 meses aí do lançamento da solução da OpenAI. Antes desse momento, a gente tinha uma inteligência artificial com um foco em problemas mais específicos. Então, vou dar um exemplo: visão computacional. O que é isso? Eu tenho uma câmera e com essa câmera eu tenho uma inteligência por trás tomando alguma ação, gerando algum alerta. É um caso bem comum e utilizado aí na indústria. Puxa, eu vou colocar uma câmera que vai identificar se o funcionário está usando um equipamento de proteção, se ele está de capacete, óculos. Puxa, isso aí, você põe lá a câmera, cria o algoritmo, põe para lá, se eu entrar alguém numa área que exige o equipamento de proteção e a pessoa não está, gera um alerta, a equipe de segurança do trabalho pode ir lá, tomar uma ação, alguém pode gerar um ruído sonoro para ele, colocar o equipamento, enfim. Isso era comum de se ver, ou seja, usar a visão computacional, a gente começava a ver bastante coisa na área, por exemplo, de análise de crédito, de risco, com machine learning, que aí são técnicas que começam aí desde 1950, que o pessoal começa a trabalhar esses algoritmos. Então era uma inteligência artificial clássica que já vinha sendo empregada nas indústrias, no mercado de varejo, no mercado de finanças. Por exemplo, varejo usa já a inteligência artificial para te fazer uma recomendação no site. Isso já estava implementado. Quando você entra lá no site de qualquer e-commerce e procura por um produto e ele te recomenda um segundo produto, inteligência artificial. Se você entra numa plataforma de streaming para assistir um vídeo, você acaba, e ele te dá uma outra opção, ou ele já vai formatando o catálogo perante ao seu uso, né? Ele vai combinando e fala assim, puxa, o Marcelo gosta de assistir seriado de esporte, seriados de ação. A recomendação que ele vai fazer vai ser nessa linha. Ele não vai me dar uma comédia romântica, né? Apesar que eu assisti essas com a minha esposa, mas ele vai dar uma outra recomendação para mim. É inteligência artificial. Então, isso já estava sendo empregado e a gente já estava consumindo. O nosso GPS, que dá o melhor caminho, a melhor rota daquele horário, é inteligência artificial. Então, isso antes de ChatGPT acontecendo super tranquilo. Pós-ChatGPT, é colocado uma solução no mercado que usa um conceito que a gente chama de IA generativa, ou seja, uma inteligência artificial generativa, ou seja, ela gera alguma coisa para você, ela pode te gerar um texto, ela pode te gerar uma imagem, ela pode te gerar qualquer coisa, baseado numa outra forma de programar, ou seja, tem um detalhezinho técnico aí que transforma a forma de usar essa inteligência artificial, porque ela usa o que a gente chama de modelos de linguagem grandes, ou Large Language Models, ou seja, ele junta uma série de dados de diversos formatos, diversas fontes, e aí é criado um algoritmo que entende o que está sendo colocado ali para ele consegue ler um documento, ler um contrato, ver uma imagem, e a partir dali ele cria uma inteligência que você pode perguntar para ele sobre um assunto e ele vai te responder. Você pode pedir para ele criar uma imagem que nunca foi criada, ele vai criar. Ele pode compor uma música, ele pode sugerir uma molécula de um remédio. Então, isso transforma a forma de trabalhar. E aí essa transformação que a gente está vivendo agora, que algumas empresas já estão aplicando, já estão usando, e outras vão começar a utilizar em breve, ou vão começar a consumir, porque isso é um ponto bem interessante. Às vezes a sua empresa ela não vai ter o perfil ou o objetivo de desenvolver uma solução dessa, mas a sua empresa vai ter a necessidade de consumir de alguém essa tecnologia. Da mesma forma que a gente consome hoje, né, softwares para conferência de vídeo, a minha empresa não faz conferências de vídeo, mas eu consumo essa tecnologia. Vai acontecer a mesma coisa com o IA generativo. A gente vai acabar criando e consumindo novas tecnologias, novas formas de trabalhar. Então, o assistente virtual da empresa, ele vai ter conectado com o histórico dos seus clientes, ele pode estar com tendências de mercado e começar a dar resposta. Então, isso é que está transformando a forma com que o pessoal fazia inteligência artificial
como o pessoal agora está fazendo inteligência artificial. Então teve aí, como diz o nosso CEO aqui da NVIDIA, um momento iPhone da inteligência artificial, que foi agora no começo do ano, e obviamente está refletindo aí numa série de bons resultados aqui para a NVIDIA e para todo o ecossistema que a gente carrega junto, porque eu não sou a solução final, eu dependo de um ecossistema bem interessante aí de integradores, de provedores de serviços que junto com a NVIDIA estão levando aí essa revolução para o mercado. Agora, Marcelo, a gente está falando, claro, bastante sobre inteligência artificial, porque só se fala disso, né, praticamente no mercado, mas você mencionou games, por exemplo, mas tem outros segmentos em que a NVIDIA atua, carros autônomos, enfim, outras Sim. tecnologias. Gostaria de saber se a inteligência artificial é a grande bola da vez também para a NVIDIA, a empresa está olhando para isso com um foco maior ou não? Os outros segmentos também continuam sendo priorizados? Como é que está essa divisão? Sim. A gente continua, a gente adora games em diversão, tá, gente? Não tem problema nenhum, a gente vai continuar investindo. O que está acontecendo é uma convergência de tecnologias. Então, por exemplo, nas minhas GPUs mais novas, eu coloco uma inteligência artificial dentro dela, desenvolvida na NVIDIA, para acelerar o processamento, para ela criar imagens, frames, pixels de forma mais rápida, para o jogo ficar mais legal, para a reflexão da imagem ficar mais realista. Então, a gente vai aplicando, né, essas coisas vão se combinando, vai convergindo para levar soluções mais interessantes ao mercado. Então, o lado gráfico ainda continua aceleradíssimo. A gente tem uma tecnologia que já vem há alguns anos aí sendo desenvolvida no mercado, que é o Omniverse, onde a gente atua muito na construção desses mundos digitais. E a construção do mundo digital pode ser a construção de um jogo, pode ser a construção de um prédio, a construção de uma fábrica de automóveis, a construção de uma fábrica de aviões. Você pode digitalizar qualquer coisa. E isso é recurso gráfico na veia. E a gente investe bastante nisso, em toda a parte de software que vai em cima desse ecossistema para você poder criar esses assets digitais de forma acelerada. Então, essas coisinhas vão caminhando em paralelo. O que vai acontecendo é que eu vou trazendo os elementos de inteligência artificial também para esse jogo. Então, a gente brinca aqui né, entre aspas, brincar de construir um digital twin, que eu posso colocar uma inteligência artificial para simular uma situação. E aí eu posso ver o que vai acontecer antes de eu fazer isso no mundo real. Então, eu vou combinando tecnologias que vai me dando mais capacidade, mais insumos para tomada de decisão que, assim, novamente, vai transformar a indústria. Então, eu acho que se a gente colocar aí 3 pilares importantes, a área de game, data center, né, que está aí bem próximo da inteligência artificial, e esse mundo aí do Omniverse, que seria o metaverso industrial, como os 3 pilares importantes aqui, que a gente vai continuar desenvolvendo, trabalhando e trazendo soluções interessantes para o mercado. Perfeito, Marcelo, agradeço as explicações. As perguntas que eu tinha preparado para te fazer eram essas, mas tem algum assunto que eu não trouxe aqui para a nossa conversa, você acha importante? Por favor, fica à vontade. Assim, eu acho que a gente acabou cobrindo tudo, né? Realmente, às vezes, os números falam por si só, né? Mas eu acho que a gente tem aí uma visão de médio prazo muito interessante, não é algo que chegamos no topo, né? Acho que pelo contrário, a gente está só no começo dessa revolução, então a gente tem trazido mais assim soluções já para o próximo ano, já temos feito alguns anúncios em diversas áreas, temos investido bastante nas tecnologias de data center, por exemplo, da parte de networking, de rede, porque é muito dado sendo movimentado de um lado para o outro, e se não fizer isso de forma rápida, eficiente, com baixa latência, eu posso trazer problemas. Então, assim, são essas frentes que a gente hoje já está colhendo resultados, elas já têm um roadmap bem interessante aí de soluções já anunciadas que começam a chegar ao mercado agora no segundo semestre, que ainda vai transformar de novo, ou seja, a velocidade está muito rápida, até para a gente aqui às vezes fica difícil de acompanhar, a gente tem que dar uma acelerada aí para entender tudo que está sendo feito, mas dá realmente, não são tarefas fáceis, mas dá muita satisfação de saber que a gente está só no começo da jornada e temos um longo caminho pela frente. Se para vocês está difícil de acompanhar, imagina para os jornalistas. Imagina. A gente tenta colaborar, traduzir de alguma forma, alguma coisinha ou outra.
Mas não é fácil mesmo. E a gente está falando só de uma empresa, né? Tem todo um ecossistema em volta fazendo coisas em parceria conosco, ou levando soluções que também fazem parte da história, né, a ser contada. Então, não é fácil acompanhar hoje em dia esse mercado de tecnologia. É um desafio adicional. Mas é gostoso. Tá certo, Marcel. Mais uma vez, obrigada pela presença. Fica o convite para as próximas. E para o pessoal que está nos assistindo, se você gostou dessa entrevista, deixa o like aqui e nos comentários o que vocês acharam da conversa. Até a próxima. Obrigada, Marcel. Obrigado, Karina, pessoal. Até mais.